Oi, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter a aula 24 sobre mais uma das lições bíblicas básicas que todo cristão deve saber. E a aula de hoje vai ser a aula sobre comunhão. Nós vamos aprender hoje sobre o que é comunhão. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você já ir curtindo o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque quando você faz essas coisas, você ajuda o nosso canal a crescer. Porque aí o próprio YouTube vai ver que esse canal pode ser um canal relevante, que o conteúdo pode ser um conteúdo interessante, e aí o próprio YouTube vai recomendar os vídeos para outras pessoas e assim mais pessoas vão ter acesso também à palavra de Deus. E para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos começar com o verso-chave que se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. A consequência de andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Muitos lugares e muitas igrejas não há comunhão, porque as pessoas não andam na correta luz, não vivem de acordo com os corretos ensinos da palavra de Deus. Isso causa dificuldade na comunhão. E os versos complementares de hoje estão em dois lugares no livro de Atos. Hoje nós vamos ver primeiro o capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, para a gente entender mais um pouquinho sobre o que é a comunhão. E o capítulo 2, versículo 42 ao 47 diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos ver também o capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35, que diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. O dinheiro era distribuído para suprir as necessidades dos membros da igreja. O dinheiro não ficava somente para os líderes, somente para os ditos pastores, apóstolos, bispos. O dinheiro era dividido. E a reflexão da aula de hoje é uma reflexão escrita por Fred A. Lima, que diz assim: Quem tem comunhão com Deus, automaticamente terá comunhão com o seu irmão. Isso é uma grande verdade. Introdução. Nós fomos criados para viver em comunidade. Esse sempre foi o plano de Deus. Mas o pecado corrompeu o ser humano, tornando-o egoísta, invejoso, arrogante e individualista. Uma das grandes mudanças que Jesus veio fazer foi transformar os nossos corações e nos ensinar a vivermos unidos de novo. Então, o que é comunhão? Qual a definição de comunhão? Comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa qualidade de existir em comum, de proporcionar participação mútua. O que é comunhão? É quando todos coexistem em comum, é quando todos participam
do corpo, daquele grupo, todos estão bem ajudando uns aos outros. É quando um grupo de pessoas vive em unidade, se sentindo como um só. Eles têm o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma crença. Eles têm o mesmo modo de viver. Eles dão testemunho sobre o mesmo Deus. Eles são como se fossem um só. Todos são parecidos uns com os outros. Por que, por exemplo, quando Jesus foi preso, as pessoas viam Pedro e assim que viam, notavam que Pedro era um dos apóstolos de Jesus, porque eles tinham tudo em comum, eles eram muito parecidos, não só nas vestes, como muitos dizem, e querem trazer essa passagem para o seu legalismo de usos e doutrinas acerca de vestes, que muitas vezes, que na verdade a Bíblia não fala, né? Eu não estou dizendo que a pessoa que é uma cristã deve se vestir de qualquer modo. Mas é uma frase que diz, a roupa não faz o cristão, mas o cristão sabe se vestir. Então, por que Pedro ele foi facilmente visto como sendo também do grupo de Jesus? Não só por causa das suas vestes, mas por causa do seu comportamento, seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o jeito de tratar as pessoas. O seu vínculo é o amor, e esse desconhece as distinções sociais, culturais e nacionais. Como diz lá em Gálatas, não há grego e nem judeu, nem homem, nem mulher, nem servo e nem donos de servo, mas todos são um só. A Bíblia diz isso, todos são um só. Deus não faz distinção de pessoas, de raças, de tribos, de idiomas, de cor, de classe social. Deus não faz distinções. Para eles todos são como um só. E o vínculo daqueles que vivem em comunhão é o amor. É o amor que os une. E quem é amor, senão o próprio Deus? Portanto, essa frase que diz que quem tem comunhão com Deus automaticamente terá comunhão com o seu irmão, diz uma grande verdade. Num corpo ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior, ninguém é inferior e ninguém é autossuficiente. 1 Coríntios 12, do 14 ao 31, vem nos mostrar isso. Um corpo não tem membros melhores do que outros membros. Não há membros inferiores a outros membros, mas todos os membros são de igual importância. Mesmo aqueles que são mais vistos pelas pessoas, suas funções são mais fáceis de serem vistas pelas pessoas, mas também aqueles que não são reconhecidos, seus dons não são reconhecidos, sua função não é reconhecida no corpo de Cristo. E quando eu digo função, eu digo realmente a função que Deus determinou para aquela pessoa no corpo de Cristo. Eu não estou falando de cargo eclesiástico. Então Deus ele não faz, Deus não tem membros superiores e inferiores no seu corpo. Todos são iguais. No corpo de Cristo há diversidade e há unidade. Um órgão sozinho não é um corpo, e vários órgãos dispersos também não é o corpo. A Bíblia vem nos dizer que uma orelha sozinha não pode ser um corpo. A mão sozinha não pode ser o corpo. Imagine um corpo todo feito de olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo fosse todo feito de ouvido, então onde estaria os olhos? Então o corpo ele precisa dos seus vários membros, ele precisa da diversidade, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um na sua função determinada. Só que também, apesar de haver diversidade e de ser necessária a diversidade no corpo de Cristo, para que haja a comunhão, é necessário também que esse corpo de Cristo, esses membros, eles vivam em união. Porque também uma orelha num lugar, um olho em outro lugar, um fígado em outro lugar, um coração em outro lugar, todos separados, eles também não formam o corpo. Mas eles formam o corpo quando todos eles estão unidos, trabalhando unidos para o bem uns dos outros. E qual é o propósito da comunhão? O propósito da comunhão, ela tem vários propósitos, e um desses propósitos é o encorajamento. É através da comunhão no corpo de Cristo que os cristãos são encorajados. Romanos 1, versículo 11 e 12, vem nos mostrar Paulo dizendo que muitas vezes teve vontade de visitar os cristãos de Roma, mas foi impedido por alguns motivos. Mas ele disse, eu sempre tive muita vontade de ir aí para que eu possa encorajar vocês e vocês possam me encorajar. Eu possa ter o que compartilhar com vocês e vocês compartilhem comigo aquilo que vocês têm. E isso Paulo não estava falando, é claro,
de finanças. Porque Paulo muitas vezes ele vem nos dizer, olha, eu não fui pesado para vocês. Embora eu tivesse às vezes até direito de receber alguma ajuda financeira de vocês, mas eu nunca pedi isso, eu nunca cobrei isso, porque eu queria dar para vocês por causa do meu amor e não por causa de dinheiro. E o dinheiro que vocês deram para mim foram usados para ajudar os outros irmãos. E Paulo sempre ele levava testemunhas para que comprovasse para as pessoas que lhe ajudavam financeiramente que aquele dinheiro estava sendo usado para ajudar os irmãos que passavam necessidade. Então Paulo ele nunca foi um peso financeiro sobre a igreja, mas o que Paulo queria compartilhar com as pessoas e também queria que as pessoas compartilhassem com ele eram os ensinos, eram palavras de encorajamento, eram conselhos, eram cuidados, era o amor de Cristo. Isso que Paulo queria compartilhar com as pessoas e que as pessoas compartilhassem com ele também. Então ele diz, eu muitas vezes quis ir aí para que nós pudéssemos nos encorajar uns aos outros. É muito mais fácil cair quando se está só. Quando os cristãos encontram-se juntos, é muito mais difícil, pois eles encontram motivação para continuar. Quando um se sente fraco, o outro vem e fortalece. Quando um está abatido, o outro vem e o alegra. Quando um está sentindo muita dificuldade, o outro vem e o ajuda. Então, esse também é um dos objetivos da comunhão de Cristo, é o encorajamento. Um encorajando uns aos outros para que o corpo possa crescer com saúde e com eficácia. O outro propósito da comunhão no corpo de Cristo é o crescimento. Na comunhão, os cristãos podem ajudar e fortalecer uns aos outros, sendo assim edificados. O objetivo é serem amadurecidos, até se tornarem semelhantes à imagem de Cristo. Sempre foi a vontade de Deus que os homens fossem a sua imagem e semelhança, fossem a imagem e semelhança de Cristo. Quando nós vemos lá em Gênesis, nós vemos Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz façamos, logo nós vemos que Deus não estava só. E quem estava com Deus? Jesus e o Espírito Santo. A trindade unida ali naquele lugar. E nós vemos em diversas passagens bíblicas que a trindade sempre existiu, eles sempre estiveram juntos, eles sempre viveram em comunhão, em unidade. E Deus sempre quis que os seres humanos fossem a imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Deus sempre quis e declarou que os salvos seriam a imagem e semelhança de Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho. A Bíblia vem nos dizer que Cristo é o irmão mais velho. Ele é o irmão perfeito, ele é o irmão maduro. E nós vamos caminhando até chegar a esse ponto. Enquanto estivermos aqui em terra, antes de Jesus voltar e antes do nosso corpo ser glorificado, como diz a Bíblia, nós não seremos perfeitos o suficientes. Nós nunca chegaremos ao ápice da nossa santificação. Apenas quando Jesus voltar e transformar os nossos corpos em corpos glorificados, semelhantes ao dele, é que aí sim nós chegaremos à perfeição e seremos cristãos maduros, assim como Deus quer que sejamos. Nós seremos perfeitamente a imagem e semelhança de Cristo, assim como Deus quer que nós sejamos. Mas, por enquanto, nós estamos aqui na Terra e o Espírito Santo vem nos ajudar para que nós possamos trabalhar nisso, é o nosso processo de santificação. E no processo de santificação, como que as pessoas como que as pessoas crescem, são fortalecidas para crescerem e se tornarem maduras à imagem e semelhança de Cristo? É na comunhão. O objetivo da comunhão é também edificar uns aos outros. O outro propósito também da comunhão é refletir a imagem de Cristo. A comunhão é algo tão poderoso que muitas pessoas conhecerão a Cristo através do nosso testemunho. João 13:35 vem nos mostrar isso. Só das pessoas observarem como os cristãos se comportam, como eles tratam uns aos outros, como eles amam uns aos outros, as pessoas verão Cristo neles. Então, quando nós vivemos em perfeita comunhão com os nossos irmãos, as pessoas de fora olham para nós e veem que há algo diferente. E então eles vão perceber que esse algo diferente é Jesus. E Jesus vai ser pregado para essas pessoas. Então é por isso também que através do nosso testemunho nós evangelizamos as pessoas. Porque quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, mostra que nós estamos em comunhão com Deus. Se nós estamos em comunhão com Deus, então nós estamos refletindo a imagem de Cristo e as outras pessoas
vão ver isso em nós. Agora, há condições para se viver em comunhão, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E quais são as condições para que o corpo de Cristo viva em comunhão? A primeira condição é de que quem vive em comunhão no corpo de Cristo precisa ter compromisso com os outros. Precisa haver o compromisso de uns com os outros. Isso nós vemos lá em Romanos 12, versículo 10. Aqui eu não vou ficar lendo todos os versículos para vocês, porque vai tomar muito tempo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou explicando aqui para vocês e vou dizendo as passagens, e aí vocês dão pausa no vídeo e vão olhando as passagens aí na Bíblia de vocês, ou então vocês vão assistindo o vídeo e vão anotando as passagens, e depois eu peço para vocês que vocês vão e olhem na Bíblia de vocês, se realmente tudo que eu estou dizendo, as passagens que eu estou dizendo aqui, se realmente bate com o que eu estou explicando. Que é para saber se para vocês poderem investigar por vocês mesmos se o que eu falo aqui é de acordo com a Bíblia ou não. É importante que vocês façam isso, que vocês anotem os versículos, que vocês peguem os versículos que eu dito aqui, as passagens, e verifiquem na Bíblia de vocês se tudo que eu estou dizendo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Ter compromisso uns com os outros significa saber que todos têm que fazer sua parte no corpo de Cristo. A obra do Evangelho exige participação mútua. Em um corpo humano, se o ouvido trabalha, mas os olhos não trabalham, algum problema vai haver naquele corpo. Em um corpo humano que um dos rins para de funcionar, vai haver problemas naquele corpo. Então, em um corpo humano, quando um dos órgãos não cumpre a sua função da maneira que ele tem que cumprir, não faz aquilo que ele tem que fazer, não cumpre seu papel, tem problemas no corpo, aparecem problemas no corpo, e esses problemas muitas vezes não podem ser solucionados só com tratamento, só com remédios. Não, muitas vezes as pessoas precisam trocar algum órgão. E dependendo do órgão que for, nem há possibilidade de ser trocado aquele órgão. E aí as pessoas acabam vindo a falecer. Porque o corpo humano, os órgãos no corpo humano, eles precisam todos eles trabalharem unidos, cada um precisa fazer a sua função. Da mesma forma é no corpo de Cristo. Ninguém no corpo de Cristo está lá sem nenhum dom ou sem nenhum talento. Não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma função para cumprir. Todas as pessoas que Cristo coloca para fazerem parte do seu corpo têm alguma função a cumprir. Cabe a nós perguntar a Deus qual é essa função, o que Deus quer para nós, o que nós precisamos fazer no corpo de Cristo, qual é a nossa parte naquele corpo, porque nós temos uma parte naquele corpo. Cabe a nós perguntar a Deus, orar, pedir para que Deus nos mostre qual é a nossa função, pedir ajuda a Deus para exercer essa função, da forma que Deus quer que a gente exerça. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê condições de amadurecer os nossos talentos, de investir nos nossos talentos, para que o corpo de Cristo trabalhe com a eficácia que Cristo quer que esse corpo trabalhe. A próxima condição que precisa haver para ter comunhão no corpo de Cristo é o amor. E não é qualquer amor, mas é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Aquele amor que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz Deus amou, está falando do amor ágape. Porque na Bíblia, vamos ver só no grego. No grego, há várias palavras que se referem ao amor. Tem o amor ágape, tem o amor philos, tem o amor eros. Cada um é um amor diferente. Tem um amor que é de irmão por irmão, tem amor que é entre marido e mulher, tem amor que é entre o seu próximo. Cada um tem um tipo de amor diferente, amor entre pais e filhos. Esse amor que Deus está falando aqui, o amor ágape, é o amor entre pais e filhos, é o amor entre irmãos, e é o mesmo amor que Deus tem por nós. Quando diz também que Deus é amor, ali fala do amor ágape. A palavra amor usada ali é a palavra ágape. Então, vendo isso, nós temos mais ou menos uma ideia de que tipo de amor que é necessário haver para que haja uma comunhão perfeita dentro do corpo de Cristo. É o amor que é Deus. Deus é esse amor. E esse amor precisa haver. É amar apesar de e não por causa de.
Não é um amor que você ama porque a pessoa lhe trata bem, porque a pessoa gosta de você, porque a pessoa ora por você, porque a pessoa lhe ajuda, porque a pessoa é uma pessoa legal, porque a pessoa tem algo que possa lhe beneficiar. Não é esse amor, mas é amar apesar dos defeitos dela, é amar apesar daquilo que ela fez, é amar apesar dela não ser como você queria que ela fosse, é amar apesar de e não por causa de. Nós vemos um exemplo disso em João 15, versículo 12, versículo 13. Amar aqui também é dar-se uns pelos outros. É amar não só de boca, mas com atitudes. Nós vemos isso em Romanos 16, versículo 34, 1 Coríntios 16, versículo 15, 1 João, capítulo 13, versículo 17 e versículo 18. Num corpo todos se preocupam com o bem-estar um dos outros. O interesse é genuíno, conforme nós vemos em Filipenses 2, versículo 3 e 4. É muito fácil eu dizer que amo alguém de boca. É muito fácil eu chegar para alguém e dizer eu te amo você, eu gosto de você. Mas se as minhas atitudes não mostram isso, isso vai mostrar que aquele meu amor é falso, não é um amor verdadeiro. Então o amor verdadeiro, o amor que precisa ter para que haja realmente comunhão no corpo de Cristo, é um amor que é mostrado com atitudes e não só com palavras. Não basta eu dizer eu gosto de você. Não basta eu dizer eu te perdoo, cantar aquele hino, eu te perdoo, meu irmão. Somos corpo, assim bem ajuntado, bem ligado, vivendo o amor de Cristo. Não basta cantar se as nossas atitudes mostram totalmente o contrário. Quantas pessoas não estão por aí dizendo, vivendo o amor de Cristo? Quantas pessoas não cantam esse hino, mas na verdade a realidade da comunhão daquele corpo é uma realidade totalmente diferente, mostra que não há amor naquele corpo. Então o amor que precisa ter para que haja uma comunhão perfeita, para que Deus se agrade da comunhão daquele corpo, é o amor que ama com atitudes, com ações e não só de boca. É o amor que se interessa verdadeiramente pelo bem-estar do seu próximo. Não só pelo que ele pode lhe oferecer, não só pelo que ele pode lhe dar, não só por causa das condições ou da função daquela pessoa, mas amar aquela pessoa pelo que ela é, apesar dos seus defeitos. É amar como Jesus nos ensinou. É o amor de 1 Coríntios 13. Esse amor vai sendo moldado em nós. Qual é o amor de 1 Coríntios 13? É aquele amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É o amor que perdoa, que não guarda mágoas. É o amor que compreende, é o amor que ajuda, é o amor que tolera. É esse tipo de amor. Leia 1 Coríntios 13, que é chamado de o capítulo do amor, e veja que tipo de amor é esse. Então é esse tipo de amor que deve haver na comunhão do corpo de Cristo. A próxima condição para se viver verdadeiramente em comunhão no corpo de Cristo é o cristocentrismo. Vemos lá em 1 João capítulo 1, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2. Onde Cristo não é o centro, não há comunhão verdadeira. Por quê? Porque Cristo é o que nos une. Cristo é o elo entre as pessoas. Cristo nos mostra como é o verdadeiro amor entre os irmãos. Cristo nos mostra como obedecer a Deus, como agradar a Deus. Cristo nos mostra como nós devemos viver. Cristo vem nos ensinar tudo o que nós precisamos aprender. Então, num corpo, num grupo, numa igreja, onde Cristo não é pregado, onde Cristo não é o centro, não há como ter comunhão verdadeira. Uma coisa que é muito importante da gente observar são as canções. Por quê? Porque canções, elas são doutrinas cantadas. As canções, elas são orações cantadas, elas são pregações cantadas. Então, dentro de um culto, as músicas, elas têm que louvar a Deus. Porque qual é o objetivo de um culto? O objetivo de um culto é louvar e entronizar a Deus, é glorificar a Deus. Então, as letras das canções, elas têm que louvar, entronizar, glorificar a Deus e não aos homens. Homens não podem ser glorificados, homens não podem ser louvados. Mas o erro é que na maioria, não são todas, mas na maioria das igrejas, o homem está sendo entronizado,
Você só vê canções que falam do homem, canções cantadas para homens e não canções cantadas para Deus. São canções que, se você for olhar, por exemplo, é o livro de Salmos, que são canções, ali são orações cantadas. Se você for comparar essas canções atuais nas igrejas com as canções do livro de Salmos, você vai ver que são canções bem diferentes. O assunto dessas canções são bem diferentes. Em Salmos você vê o tempo todo louvores a Deus, mas nas canções de hoje em dia, na maioria das igrejas, só falam sobre prosperidade, bênção, vitória, crescer. Só fala sobre eu e nada sobre Deus. Quando se tem esse tipo de canções numa igreja, as pessoas são doutrinadas de uma forma diferente, porque as canções são uma forma mais fácil e mais forte de doutrinar as pessoas. As pessoas muitas vezes elas vão aprender mais pelas canções do que por uma palavra ensinada. E quando se cantam canções distorcidas do verdadeiro evangelho, é o evangelho falso que as pessoas vão aprender. E aquilo fica impregnado na mente e nos corações daquelas pessoas. Então elas aprendem sobre um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, elas aprendem sobre um Deus que não é o Deus da Bíblia, elas aprendem um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Logo, se elas vivem um evangelho que não é o da Bíblia, elas não adoram a Deus verdadeiramente. Se elas não adoram a Deus verdadeiramente, porque elas não o conhecem e não há como adorar e como amar aquele que eu não conheço, então elas não têm comunhão com Deus. E por não ter comunhão com Deus, não conhecer quem Deus é, quem Jesus é, logo não tem como ter comunhão com o próximo. Porque isso é possível viver em comunhão com o próximo, conhecendo a Deus e o amando. E quando você tem doutrinas distorcidas, quando Cristo não é o centro da mensagem, não é o centro daquela igreja, a comunhão não vai ser uma comunhão verdadeira. A próxima condição para que haja uma verdadeira comunhão dentro daquela igreja, do corpo de Cristo, é o compartilhamento de bens materiais, como nós vemos em Atos 2, 44, 45 e Atos 4, versículo 32, que as pessoas compartilhavam os seus bens materiais uns com os outros. Elas não compartilhavam seus bens materiais apenas com os líderes. Hoje, as pessoas elas são incentivadas a compartilhar os seus bens materiais com os seus líderes e por isso ficam. Elas vendem de tudo, elas dão tudo na igreja e é tudo apenas para os líderes, não generalizando. Há igrejas que são diferentes, que ainda pregam o evangelho do jeito que é de verdade, do jeito que a Bíblia ensina, mas a grande maioria, principalmente as igrejas mais conhecidas, as mais comuns, as pessoas vão e são incentivadas a entregarem seus bens financeiros e materiais apenas para os líderes, apenas para o crescimento do prédio, da igreja. Os bens são entregues, o financeiro é entregue apenas para poder colocar um ar-condicionado na igreja, um forro na igreja, para trocar o piso da igreja, para trocar os bancos da igreja, para ajeitar o ventilador da igreja, para fazer isso e aquilo na igreja. Igreja, no que eu me refiro aqui, é o prédio onde as pessoas se reúnem para fazer os seus cultos, as suas cerimônias religiosas. Porque claro que a Bíblia veio nos dizer que a igreja verdadeiramente não é aquilo. O prédio com a placa, a instituição do CNPJ, não é uma igreja. Isso ali é um prédio em que as pessoas se reúnem para poder ter um lugar maior para fazerem as suas cerimônias religiosas. A igreja são as pessoas. Mas hoje em dia, na maioria das igrejas, nas mais conhecidas, o dinheiro financeiro, os bens materiais dos fiéis são usados apenas para os líderes e para o crescimento e as reformas do prédio em si. É claro que é bom você ir num lugar onde você se sinta confortável. É bom você ir num lugar onde você se sinta bem fisicamente. Mas mais do que isso, você tem que ir em um lugar onde os membros são alimentados espiritualmente e fisicamente. Nós vemos na igreja primitiva que a comunhão daquele povo era uma comunhão onde eles se ajudavam uns aos outros, com bens materiais, com alimentos para suprir as necessidades dos desfavorecidos, ajudavam nas aflições, nas alegrias, conforme nós vemos em Filipenses 4:14, e ajudavam nas orações, eles oravam e intercediam uns pelos outros. E aí nós vemos que financeiramente não tinha nenhum necessitado na igreja primitiva,
Por quê? Porque os que tinham muitos bens vendiam uma parte dos seus bens para poder usar o dinheiro para ajudar os necessitados da igreja. E hoje em dia não é isso que a gente vê. A gente vê muitas vezes o líder da igreja anda todo ano tem um carro novo, todo ano troca de carro, tem a sua casa grande com piscina, viaja não sei quantas vezes por ano, às vezes viajam até para fora do Brasil, só usam roupas caras, roupas de marca, só comem nos melhores restaurantes, os filhos deles estudam nas melhores escolas, tudo em colégio particular, todos eles fazem faculdade, então eles estão muito bem de vida. Enquanto o membro da igreja, muitos deles não têm o dinheiro para pagar o aluguel do mês, não têm o dinheiro para comprar o gás, acabou o gás e agora como que vai cozinhar? Tá faltando roupa, não tem dinheiro para comprar roupa, e eu não tô falando roupa boa, de marca, roupa bonita para festa, não, eu digo simples, o simples do dia a dia, roupa simples de viver dentro de casa. Muita gente vive com roupas velhas, rasgadas, manchadas, porque não tem condição de comprar roupas melhores, enquanto seus líderes usam roupas caras e de marca. Muitos líderes recebem o dinheiro dos fiéis e vão comer nos melhores restaurantes e vivem do bom e do melhor, enquanto o membro da igreja muitas vezes chegou à noite e os seus filhos não têm o que jantar. E ele está ali preocupado porque os filhos não têm o que jantar, porque no outro dia ele não sabe o que os filhos vão comer, não sabe como que vai fazer para pagar as contas. A energia está para vencer, a água está para vencer, tem coisas que tem que comprar para as crianças, às vezes não tem um remédio para comprar para o filho, um remédio para comprar para a esposa, para o marido, para os pais. Por quê? Porque são incentivados a darem tudo na igreja, enquanto os seus líderes vivem do bom e do melhor, e os desfavorecidos, os necessitados da igreja, continuam cada vez mais necessitados, cada vez mais desfavorecidos. Nós podemos dizer que há comunhão cristã nessa igreja? Nós podemos dizer que há a comunhão de Cristo ali dentro daquele meio? Que aquele corpo vive como Cristo quer? Infelizmente, nós não podemos dizer isso, porque a Bíblia não diz isso. A outra condição para que haja a comunhão correta, a comunhão cristã no corpo de Cristo na igreja, é o ensino dos apóstolos. Nós vemos lá em Atos 2:42 que a igreja vivia segundo o ensino dos apóstolos. Por que o ensino dos apóstolos? Porque eles ainda não tinham a Bíblia fechada como nós temos hoje, com os 66 livros. Tudo que Deus quer para nós, toda a vontade de Deus, tudo que Deus quer revelar para nós está ali naquele livro. Nós podemos ver a qualquer momento. Muitos têm várias Bíblias em casa, fora as Bíblias que nós podemos ter no celular, que são várias versões, e você pode ter todas elas de graça no seu celular, através dos aplicativos. Mas naquele tempo não havia isso. Então Deus usou especialmente os apóstolos e os profetas naquele tempo para revelar a sua vontade às pessoas. E era o ensino desses apóstolos que a igreja vivia, era de acordo com aquilo. E é esse ensino que tem na Bíblia. É esse ensino que nós devemos viver. Quando não é o ensino que está na Bíblia Sagrada que a igreja vive, mas são costumes criados por homens, regras criadas por homens, é a tradição da igreja, eu aprendi assim, é assim que eu vou viver, porque é regras de homens, não é de acordo com a Bíblia. Quando esse tipo de ensino é pregado dentro da igreja, não há como existir uma perfeita comunhão, a comunhão cristã como Deus quer. E quando eu digo perfeita comunhão, eu não digo onde os membros todos vivam perfeitos, uma igreja onde não há defeito. Toda igreja na terra que você for ver, toda comunidade de cristãos vai ter algum defeito, porque são formadas por homens pecadores, que apesar de serem servos de Deus, ainda vivem num corpo pecaminoso, num corpo corrompido, e ainda caem às vezes sem querer. Então todo lugar vai ter algum defeito, porque são formados por homens pecadores. Todo lugar vai ter algum defeito. E a comunhão perfeita que eu digo aqui não é a comunhão que não há nenhum defeito, mas é a comunhão onde todos se esforçam o máximo que podem para viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Perseverar unicamente e unanimemente na doutrina dos apóstolos ajudava a igreja primitiva a ter uma comunhão saudável. Eles eram submissos a essa autoridade, a essa verdade. A autoridade e a verdade da Bíblia Sagrada. Não visões que alguém teve, regras que alguém criou, regras criadas por homens, como Jesus disse
invalidam a palavra de Deus, invalidam o mandamento de Deus para obedecerem regras criadas por homens, que, como diz nas cartas de Paulo, não tem poder nenhum para ajudar na santificação de alguém. E aí Jesus vem dizer que são regras que fazem as pessoas adorarem a Deus da boca para fora, mas que o seu coração está cheio de imundície e que não é isso que Deus quer. São regras que ensinam as pessoas a estarem se sacrificando, quando não é sacrifícios que Deus procura, mas é obediência e amor. Então era esse ensino que a igreja primitiva seguia, e por isso havia comunhão naquela igreja. E outra coisa que nós podemos ver é que diz que um era o coração deles, um era a mente deles. Todos eles seguiam o mesmo ensino. Nunca foi da vontade de Deus que uma igreja entendesse uma coisa diferente e o outro entendesse outra coisa, e aí por isso se separassem e cada um vivesse do seu jeito. Nunca foi da vontade de Deus, porque Deus não entregou várias Bíblias diferentes. Deus não tem várias interpretações diferentes para a sua palavra. Há uma interpretação só. E como saber qual é essa interpretação? Perguntando ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar qual é a interpretação correta de sua palavra. Nunca foi da vontade de Deus que houvesse diversas igrejas espalhadas por aí, diversas denominações diferentes, cada uma crendo numa coisa só. Nunca foi da vontade de Deus. Inclusive é isso que Paulo critica em 1 Coríntios 1-3, porque cada um cria no que queria e por isso estavam se dividindo. E Paulo disse: quando há divisões no meio de vocês, vocês pensam que estão sendo espirituais? Vocês pensam que estão sendo cristãos maduros? Muito pelo contrário, vocês estão sendo meninos, carnais e mundanos. E a próxima condição para que haja uma comunhão verdadeira no corpo de Cristo é ter intimidade com Deus. Quanto maior comunhão tivermos com Deus, mais teremos comunhão com o próximo. E qual é o resultado da verdadeira comunhão? Quando há comunhão verdadeira no corpo de Cristo, qual é o resultado dessa comunhão? As pessoas passam a temer a Deus. Isso nós vemos lá em Atos 2:4-3, que as pessoas temiam a Deus, né, quando viviam em comunhão. Você vê que há assistência social dentro da igreja. A assistência social não é um trabalho só do governo. Antes de ser responsabilidade do governo, a assistência social é responsabilidade da igreja. Porque antes de o governo secular ser responsável por cuidar dessas coisas, antes disso, é responsabilidade de cada pessoa, de cada cristão. Deus manda as pessoas se preocuparem uns com os outros, suprirem as necessidades uns dos outros, se preocuparem com os aflitos, com os perseguidos, com os que estão sofrendo, com os que estão sendo abusados, com os que estão sendo maltratados. É obrigação de cada cristão. E quando há comunhão verdadeira no corpo de Cristo, nós vemos a assistência social sendo feita dentro do corpo de Cristo. Nós vemos as pessoas se ajudando materialmente, financeiramente ou até com um abraço. Se você não pode ajudar alguém financeiramente, se você não pode ajudar alguém materialmente, mas você pode ajudar com um abraço, com um ombro amigo, com uma palavra, com um conselho. Você pode ajudar com uma oração, você pode interceder por aquela pessoa. Às vezes, as pessoas não estão precisando, não é de um bem material, elas estão precisando apenas de um ombro para que elas possam deitar e chorar e falar o que elas estão sentindo. Às vezes o que elas precisam é apenas de um ouvido amigo que as escutem. Às vezes é só isso que as pessoas estão precisando. Na comunhão verdadeira, há alegria verdadeira. Nós vemos isso em Atos 2:46. Quando há comunhão verdadeira no corpo de Cristo, nós vemos sinais e maravilhas acontecendo. Os sinais e maravilhas não são prova de que dentro de uma igreja Cristo é pregado, de que dentro de uma igreja o evangelho verdadeiro é ensinado. Sinais e maravilhas não são provas de que uma igreja é verdadeira, mas numa igreja verdadeira acontecerão sinais e maravilhas. Onde há comunhão, a obra de Deus avança e os sinais acontecem. Onde não há comunhão, Deus não pode operar. Outro resultado também é a simpatia das pessoas, conforme nós vimos em Atos 2:47. Claro que o mundo sempre vai odiar os cristãos, o mundo sempre vai perseguir os cristãos. Aquele que serve verdadeiramente a Cristo vai ser perseguido, vai ser caluniado, mas por servir a Cristo e não por viver um falso evangelho, por viver uma vida como não é a vida que Deus quer que a gente viva. E hoje em dia, a igreja é muito criticada pelos de fora
por causa dos erros, da hipocrisia da própria igreja. E nós não podemos passar pano para isso. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos fingir que muitas das críticas que existem hoje contra a igreja não é por causa da hipocrisia que há dentro da igreja. Isso eu não estou falando da igreja verdadeira. É necessário a gente falar isso, que é para não acontecer que nem fizeram com aquela menina que cantou o evangelho de fariseus. Tanta gente criticou a menina porque achou que a menina estava generalizando. E aí, como ela não explicou que não estava generalizando, e aí a menina fica mal falada, o hino da menina fica sendo criticado. Então é necessário a gente explicar para pessoas que parece que não têm maturidade o suficiente para interpretar um texto, para interpretar uma fala, para interpretar o que está sendo dito ali. Não estou generalizando, não é generalizando. E eu também não estou falando da igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Mas nós sabemos que no meio da igreja verdadeira, no meio do trigo, há o joio. E o joio, ele vai se comportar de maneira falsa, de maneira hipócrita, de maneira errada. E por causa do joio, as pessoas do mundo vão criticar o trigo também. Porque por causa de um, muitos pagam. E isso é uma realidade, nós não podemos negar isso. Na comunhão também haverá acréscimos de novos crentes, conforme nós vemos em Atos 2:47. Quando a igreja trabalha da forma que Deus quer que ela trabalhe, quando ela vive o evangelho da forma que ele é para ser vivido, quando há comunhão verdadeira dentro do corpo de Cristo, há acréscimos de novos crentes. E há também surgimento de novos líderes, conforme nós vemos em 1 Coríntios 16, versículo 15 e versículo 16. Conclusão. 1 João capítulo 1, versículo 7, vem nos mostrar que a comunhão é uma consequência natural da redenção. A morte de Jesus nos tornou irmãos. Não pode haver cristianismo sem haver comunhão. Não há igreja sem haver comunhão. Então, se alguém foi salvo de verdade, se alguém realmente se converteu ao Evangelho de Cristo, essa pessoa vai ter comunhão com Deus, ela vai procurar ter comunhão com Deus. E aí, naturalmente, ela vai ter comunhão com os irmãos. Isso é um resultado da redenção. É difícil conviver com outras pessoas. Isso é fato, isso é óbvio. Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros e precisamos uns dos outros, mesmo com os nossos defeitos. Somente juntos é que nós somos igreja. Eu não sou igreja só, você não é igreja só, mas é os cristãos juntos que formam a igreja. Cada um é um tijolo, mas juntos os cristãos formam a igreja. O desejo de Deus é sermos unidos com Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. E o desejo de Cristo é de sermos unidos uns com os outros. João capítulo 17, versículo 22, versículo 23. Na sua oração, no jardim, antes de ser preso, Jesus falava com Deus. E Jesus dizia: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E que eles estejam em mim e eu esteja no Senhor e o Senhor esteja neles e nós sejamos um só, um corpo só. Eles o corpo e eu a cabeça. Nós vemos isso na oração de Jesus. Era o desejo de Jesus. Nos seus últimos momentos, a vontade de Jesus é que o seu povo vivesse unido, vivesse em comunhão. Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado pela palavra de Deus, que você tenha conhecido mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. Se você não curtiu esse vídeo, curte aí o vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, porque aí quando você faz essas coisas, o YouTube ele percebe que o canal deve ser interessante, ele mesmo recomenda os vídeos para outras pessoas e assim mais pessoas vão poder ter acesso também à palavra de Deus. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.